sejam bem-vindos ao nosso mini curso de tarô. Eu sou a Rafa, oraculista deste canal, Curas e Magias, e sejam bem-vindos aos nossos conteúdos. Se inscreva no canal para receber todas as novidades. Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o arcano zero, aquele arcano maior, o louco. Então, esse arcano, né? Ele é o início da trajetória de toda a jogada do tarô, de todos os caminhos a se percorrer, tá? Então, como nós vamos fazer uma retomada do que foi falado na primeira aula, na introdução. Quando eu abordei com vocês a trajetória do tarô, quando ele sai do Egito através dos hebreus e dos ciganos nômades que se juntaram seus conhecimentos da Cabalá e da cartomancia, e foi que chegou em forma de tarô de Marsella em cartas na Europa e passou a ser utilizado pela nobreza, pela classe mais alta da sociedade. Primeiramente, eles eram confeccionados à mão, desenhados, e logo após ele começou a ser mais popularizado e feito de uma maneira mais convencional. Ao final eu vou mostrar para vocês as várias linhagens aí que nós recebemos hoje como legado de muitos autores, de muitos artistas que reformularam, que repensaram, que ressignificaram essa figura do louco em suas obras. Então, o louco, nós vamos hoje aqui trazer essa energia, conforme eu já havia falado para vocês. Quando vamos utilizar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, é muito importante que nós façamos a nossa autoiniciação no tarô. Não existe um lugar, alguma sede, alguma escola que você vai lá, eu estou iniciada no tarô, porque o tarô ele já vem de um templo iniciático, de tempos primórdios, onde nossos ancestrais, né, Hermes Trismegistus, o próprio Tote, o Atlante, já traz esses ensinamentos. Então é um legado já que caiu em domínio público, então e universal, né? Então algo aí que podemos aí nos valer de uma forma como uma ferramenta de autoconhecimento para nossa própria evolução. Então não tem um lugar que você vai e fale, você está credenciado para isso, você está habilitado para aquilo. Não, não existe, porque o próprio ensinamento hermético traz a questão da autoiniciação com relação a este conhecimento, né? Então, a autoiniciação é você confeccionar o seu próprio tarô, tá? Isso faz parte deste legado, porque você precisa trazer ele para o seu contexto e viver cada arcano. Por isso eu já tinha, né, lançado essa situação para vocês. Bom, vamos fazer o curso, mas mergulhe em cada arcano, traga ele, incorpore ele na sua vida para você viver. E quando você confecciona o seu tarô, você vai inserir ele no seu contexto. Quando você estiver confeccionando ele, seja de que forma for, ou desenhando, ou formulando ele de forma hoje, né, que podemos fazer através de computador né, e algumas aplicativos que você pode se utilizar para te ajudar nessa arte, tá? Isso é independente, né? Mas a canalização da história, do desenho, da energia que vai ser trabalhada nessa figura, você traz para a tua vida, você incorpora ela no dia a dia. Esse é um também dos objetivos que eu tenho no curso. Eu vou dar um espaçamento entre as aulas, porque cada aula você vai receber uma energia e você vai trabalhar essa energia na sua vida. E nós vamos conversando, porque a intenção aqui é a troca, né? É a troca, porque eu não pretendo esgotar o tema, é um mini curso, são conversas simples para que qualquer pessoa que é leiga também no assunto possa estar entendendo o que nós estamos querendo trazer aqui, né? Uma disseminação do conhecimento de uma ferramenta tão linda,
tão assim completa, que traz resultados, né? Então, já trazendo aqui uma diferença também que muitos perguntam, o que é o tarô, o que é um oráculo? Então, o tarô, todo tarô, ele tem uma composição de padrão de 22 arcanos maiores, que é o que nós vamos estar falando aqui, que são entendidos como mistérios maiores. E existem, né, com o andar aí da história e todas essas a juntada aí de conhecimentos, acabou se desenvolvendo os arcanos menores, que tem mais a ver com o nosso cotidiano, mais a ver ali com a figura dos arcanos menores, né? Mas assim, de uma maneira que a gente possa trazer mais ainda mais para o nosso contexto. Porque os arcanos maiores, eles falam de até um patamar energético. Os arcanos menores a gente utiliza para um outro patamar energético, né? Dependendo do que o consulente quer saber. Então, os arcanos maiores, eles falam já, e os menores são 56 arcanos menores. Então, ao todo, são 78 cartas, né? E daí, aqui nós vamos abordar apenas os arcanos maiores, porque é a trajetória do louco como um iniciado na vida, como um iniciado em suas experiências. E daí, com os arcanos maiores, você já pode abrir uma consulta para você mesmo, tá? E aqui, claro, sempre frisando, como uma ferramenta de autoconhecimento. Ninguém aqui forma pessoas, olha, eu estou fazendo esse curso, então eu posso já, né? Se você sentir que traz esse legado já da sua alma e quiser fazer atendimentos para outras pessoas, aí é a critério seu. Porque se você passar pela sua auto-iniciação, desenvolver o seu próprio tarô, né? Quem sou eu ou outra pessoa que vai dizer que você não pode fazer, não é mesmo? Se você se sentir capacitado e sentir que isso vai trazer benefício para você e para aquela pessoa que você está trazendo esse conhecimento dessa ferramenta, ótimo, né? Porque é esse mesmo, é isso que a gente quer, disseminar o conhecimento. Então, nem que seja ali uma forma que você se coloque realmente nessa energia do louco como aprendiz. Olha, eu tô aprendendo. Você quer que eu faça para você? Aí a gente vai também aprendendo junto. Então, é mais ou menos, né, a minha intenção do curso é isso também, porque nunca a gente vai esgotar o tema. Por mais que você estude, você pratique, por muitos anos você sempre tem algo a mais para conhecer, né? Então, eu aqui trago um conhecimento desde os meus 17 anos. Eu estudo tarô, né, que eu levava aí em paralelo com outra formação que eu tenho, e daí eu estudei o tarô desde os meus 17 anos. Hoje eu estou aí com mais de 40, um pouquinho mais de 40 anos. Então faz um tempinho já que eu tenho aí de estudo do tarô, mas fazem 3 anos apenas que eu abri ele para fora, né? Veja, então faz aproximadamente 20 anos mais que eu estudo o tarô, mas eu só abri para atender para fora há 3 anos atrás, entendeu? Então, é algo que a gente tem que ter uma confiança para poder estar passando a mensagem para a pessoa, né? Então, tudo isso que eu passei, a experiência, então é isso que eu quero trazer para vocês. E iniciando já, trazendo esse gancho da questão do louco, né? Então, essa figura do louco, esse arquétipo, essa energia, esse arcano, ele traz essa impulso criativo, ele é um impulso de se jogar na vida. Ele trabalha na casa que é a casa do presente, é a casa do aqui e do agora, é a casa daquele impulso criativo, né? A casa que eu digo é quando a gente abre o jogo do tarô, nós podemos cada arcano ele acaba virando ali uma casa, que nós também, além do arcano, podemos estar interpretando aonde ele caiu, próximo ao que ele caiu, né? Quais arcanos que estão também no jogo. E a partir disso nós fazemos a interpretação. Mas é muito importante saber cada um na sua essência o que significa. Então, ele, né, já diz a carta aqui, é um andante, um andarilho que sai, né, para viver aí a sua aventura. Então ele se joga no mundo, na sua jornada, e ele é um homem aqui, uma figura que, embora ele caminhe na matéria, em suas sucessivas reencarnações,
ele só avança na evolução dele através da espiritualidade, o que já traz também o desenho, a cor, né, azul e vermelha, que significa aí uma conexão espiritual. Então ele parece um errante, né? Ele parece assim bem desatento, andando pelo caminho, né? Porém, tá? Ele pode até parecer estar desatento, mas ele utiliza a inteligência. Ele traz para o seu a sua situação ali, do seu caminho, ele traz a sua inteligência, ele traz a sua criatividade, ele traz a sua inocência, a sua espontaneidade. Ele é livre, ele traz uma essência pura do ser humano, tá? Digamos que é como se fosse o nosso nascimento no mundo, a gente nasce criança, e toda aquela pureza da criança, sabe? Aonde a gente está iniciando a nossa jornada, a gente nem sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o próximo passo, a gente ainda não tem uma consciência para discernir tudo ao nosso redor, porém, existe aí uma proteção divina, né? Uma proteção espiritual, porque o louco, ele já vem de uma jornada, que não é só dessa vida, é de outras vidas, e isso que diferencia os arcanos maiores dos menores. Quando numa jogada aparecem arcanos maiores, independente de quais sejam do 0 ao 21, nós estaremos falando de situações que alcançam até mesmo reencarnações passadas, vidas passadas, tá? Porque falamos de pessoas já iniciadas na vida, tá? Por isso que toda pessoa que chega em contato com o tarô ou com esses oráculos, eles não acaba que é porque já estava no destino. A pessoa já tem o conhecimento, já traz isso na sua alma, né? Então eu já estava ali falando, eu expliquei a questão do tarô, da formação dele, do padrão das 78 cartas, só que ele também é um oráculo, né? E os oráculos são usados desde os nossos antepassados. Antes mesmo do tarô já tinha outros utilizações de outros oráculos, porque você veja, todo tarô é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô, porque o tarô ele tem esse padrão das 78 cartas, com os arcanos maiores e menores. Os oráculos, eles podem ser qualquer formato, qualquer número, qualquer forma, ele pode ser feito, né? Por exemplo, o jogo de búzios é um oráculo, entende? Então, o tarô, ele também é um oráculo, porque ele também é um oráculo divinatório. O Búzios, ele vem de uma outra egrégora, de uma outra região, né? Ali, se bem que Egito né? África, então, na verdade, as nossas civilizações mais antigas, então, trazem já esse conhecimento oracular, né? Mas a própria China também, no I Ching, então a gente tem as práticas oraculares. Só que, né, não são, então nem todo oráculo é tarô, mas todo tarô é oráculo. Então é bom a gente deixar também essa diferença aqui bem exposta para a gente poder saber, né, as linhas aqui a seguir, tá? Então o louco, ele traz esse jogar na vida, ele traz esse lançar-se no desconhecido, né? Em outros tarôs, a gente vai vendo outros desenhos, daí explicando melhor essa situação do louco, conforme os seus autores, conforme a situação que cada autor aí, no seu autoconhecimento, na sua auto-iniciação, veio desenvolvendo, tá? Então, até o tarô de Marsella, como eu disse, os tarôs eles eram pintados à mão, depois ele passou a ser de uma forma mais padronizada, convencional, e veio aqui outro, né? O louco aqui do tarô de White, ele é uma outra forma, ele traz uma outra vestimenta, ele traz aqui, ó, até mostrando um pouquinho melhor como se situa o louco, né? Ele traz para a imagem o que é a essência do louco, né?
mais do que uma própria representação padronizada aqui do tarô de Marselha, aqui já traz um pouco mais de detalhe. Foi aí que começou a ver a mudança, né, nas figuras do tarô desse personagem principal. Então ele já traz aqui uma vestimenta diferente, ele traz aqui o abismo onde ele se encontra, ele traz aqui, né, o animal, que é o instinto dele, tentando avisar ele de alguns perigos que ele pode encontrar no meio do caminho. Então, a gente vai encontrando aí essa história do louco adaptada a cada contexto, de cada situação, de cada autor, de cada artista, em cada época também, né, da nossa história. Então, esse, depois do tarô de Marselha, né, foi um aí dos primeiros, que foi o tarô, hoje é conhecido como tarô convencional, tarô de Rider. E aí, nós podemos encontrar outras formas, por exemplo, no tarô egípcio, ele é visto aqui como o 22, o arcano 22, então ele pode ser o arcano 0 ou 22, o tarô egípcio. Ele é tido como regresso, então já não é um cachorro, né? É um jacaré que vem avisar ele aqui, né? Um instinto, a roupagem dele já é de um animal, é diferente, mas ele carrega o bastão, que significa o contato dele com o divino. Né, ele traz a trouxinha dele, que se representa somente que ele carrega com ele o que serve para aquele momento, porque nós estamos falando de um arquétipo, de um arcano, que ele fala do presente, ele fala do momento, né? Então, em outros tarôs, aqui, esse aqui é do Zorak, né? Ele traz o tarô dos orixás. Então, ele traz aqui também, só que aqui já é o mar do lado e traz aqui outro já animal que está pegando aqui o pé, né, do nosso ele é o que é como se ele fosse o excluído, né? As pessoas o expulsado. Então aqui aparece, né, o siri, aparece outras coisas mordendo o pé dele e ele perto aqui de uma rocha que pode até mesmo cair no mar. Mas é tudo representação aqui, por exemplo, da situação emocional que trabalha também, né, o louco. Porque o louco ele traz também uma questão, além de trabalhar ali, uma questão de confiança de se jogar, autoconfiança em si, autoconfiança no divino, que ele tem que estar com o equilíbrio emocional ligado ao intelecto dele. E ele traz, ele é uma figura que pode enganar até, sabe? As pessoas podem até achar, nossa, essa pessoa aí tá louca, tá fora da casinha. Mas não, ele sabe que ele pode até estar construindo o castelo dele no ar, mas ele tá se jogando porque ele sabe que ele tá indo em busca de alicerces. Porque mesmo que ele tenha que plantar esse alicerce materialmente, a verdadeira estrutura dele é o espírito. Ele é muito espiritual, é uma figura muito espiritual, o louco. Por isso que é uma figura que traz ele é o primeiro, né? Ele é a força propulsora, ele é a maior força de abertura do jogo e de fé e de se lançar naquele desconhecido, né? Ao mesmo tempo. E ele traz a bagagem leve dele, porque material, porque a maior força dele é espiritual. Ele traz já um legado de outras vidas, né? Então, isso é muito importante a gente saber, porque quando a gente vai ter um contato com esse arcano, a gente sabe que é um momento de se lançar ao novo, é um momento de inícios, de conhecer novas situações. É um momento que provavelmente a pessoa já está terminando um ciclo, né? Porque antes, no caso, quando termina o jogo aqui, o caminhar do zero, ele acaba no 21, que nós vamos chegar até lá, mas é a plenitude do ser. Então ele, né, mas a roda, a vida, ela gira, né, é um ciclo, então a gente tá sempre em encarnações e reencarnações e acumulando essa experiência, essa bagagem. Então é isso que ele traz, essa experiência, mas no espírito, porque na matéria, veja, ele traz só uma trouxinha, né. Então é essa simplicidade que traz, essa energia de simplicidade que traz o louco. Então, nesse tarô dos orixás, ele também é feito aqui com os arcanos maiores e menores, mas ele é incluído aqui com as forças da natureza, né? Porque o orixá é força da natureza. Então, o Zorak, ele trouxe o tarô para o seu contexto,
né, o contexto que ele vive, o contexto dos orixás, o contexto da força da natureza, o contexto dos seres encantados. Então, nesse tarô é um tarô que você vai encontrar figuras de orixás, a figura do homem na natureza, vai encontrar figuras de seres encantados, elementais da natureza, fada, gnomos, sereias, salamandras. Então, cada autor vai colocar no seu contexto, tá? E, claro, trazendo tendo uma ligação com o padrão original das 78 cartas do tarô, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. E assim, né, o egípcio, como eu mostrei para vocês, não é o arcano 0, aqui também não tem nenhum número, tá? Mas a figura já mostra, né, o expulsado. Aqui é o regresso, é como se ele tivesse regressando numa trajetória, mas com o seu ser, tá? Com o seu ser interno. Ele se lança como divino. Então é como se ele tivesse no fim de um ciclo, mas ele terminou um ciclo de vida, mas ele tá já se lançando ao outro, como eu tô dizendo. É o 0 em alguns arcanos e o 22 em outros arcanos. Mas o fim do tarô é o 21, que é a plenitude. Entendeu? É um ciclo fechado. E esse 22, no tarô egípcio, ele vem como dizendo, né, o ciclo que nunca se fecha. Ele termina e volta novamente. Então, cada estudo vai ter uma forma de você interpretar a figura do louco, mas nunca fugindo da essência do padrão original, tá? Então, né, muitas vezes ele não é considerado o 22 em alguns arcanos, porque se você somar 2 com 2 dá 4, que é uma energia de atividade. Só que o louco, ele, em alguns aspectos, ele traz uma característica de passividade. Por quê? Porque, embora ele esteja numa ação, ele não coloca toda a sorte, ou todo o conhecimento, ou toda a situação de virtude do ser humano. Ele traz isso do divino, do sagrado, tá? Então, é essa a essência do louco, né? E por isso que em alguns arcanos ele é considerado como o 0, em outros o 22. Porque ao mesmo tempo que ele é o início, ele também é o fim e novamente a roda gira. Porque sempre a gente está aprendendo, sempre as situações elas têm o começo, o meio e o fim. E a gente pega as lições e embarca para outra. Quando você vai abrir o jogo e sai algo nesse aspecto dessa figura, é como se a pessoa ela estivesse finalizando um ciclo. E ela, se continuar naquele ciclo, ela vai ficar patinando. E as coisas vão ficar se repetindo, e ela vai ficar desatenta. E o próprio instinto dela, a própria força de viver dela, a própria espiritualidade dela, vai acabar trazendo situações que vão colocar ela realmente em perigo. Porque ela não vai estar atenta à missão de vida dela. Porque o louco traz isso, a missão de vida do ser humano, que é se jogar nesse caminho da evolução, tá? Para se completar e se conhecer. E por isso, as experiências externas, todas as situações ao nosso redor são nossos professores. E a gente se coloca como aprendiz, como uma pessoa que está vendo a vida pela primeira vez, tá? Então, em determinadas fases da vida, a gente tem que se colocar assim, porque senão fica muito pesado, a carga pesa demais, e aí você fica encurralado, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, acha que tá preso, que não tem como resolver uma situação, mas não, sempre tem uma solução. Quando você traz essa leveza para dentro da tua mente, do teu emocional, do teu espírito, você vê a nossa vida como uma eternidade, aí você vê que o teu problema ele fica muito minúsculo, perto de toda a imensidão, né, do nosso espírito, do nosso caminhar, né, por toda a nossa eternidade aí de conhecimento e de evolução como ser espiritual e sagrado, né? Então, temos aqui um outro
tarô dos orixás, que aí traz, olha que lindo, o seu Zé Pilintra, como o louco. Então esse é um outro autor, que na verdade é desconhecido, porque eu, na verdade, esse tarô chegou em minhas mãos, então, né, é um autor desconhecido, mas ele traz aqui como o Zé Pilintra, como o número 0. E os outros arcanos vão ser os orixás, porque, na verdade, dentro do... Existe aí linhas dentro dos orixás, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, o culto a Ifá, o Urumilá, que é origem, né, lá da África, do culto africano. Então, aqui traz mais uma linha da Umbanda, né, mais uma linha, na verdade, do Catimbó, seu Zé Pilintra, é a linha da malandragem. Então, ele é do jogo, né, das cartas, um boêmio muito respeitado. Até em alguns estudos aí dizem que ele era advogado, um advogado negro que trabalhava em prol de toda a benfeitora aí de toda uma gama aí da sociedade, até mesmo de pessoas aí excluídas, né? Como aqui traz um outro orixá, o expulsado, né? Então, geralmente, porque o louco ele é visto, né, como uma pessoa que ele é meio alheio aí à sociedade, ele vive mais assim nas periferias, porque ele anda mesmo com as pessoas mais desapegadas, ele traz esse desapego, ele traz essa simplicidade de lidar com todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, todo tipo de lugar. E seu Zé Pilintra, ele representa a malandragem, né? Mas a malandragem não é aquela malandragem de passar a perna no outro, né? Porque o verdadeiro malandro, ele não é aquele que passa a perna no outro, né? O verdadeiro malandro, ele é aquele que lida com as situações para que ninguém passe a perna nele. Não é verdade? Ele é aquele de uma mulher só, não é um homem malandro que tem 1000 mulheres, né? É um harém, não. A malandragem do seu Zé Pilintra é uma malandragem séria, é uma malandragem aí de encaminhamento de espíritos, de abertura de portais encantados, né? Ele é um encantado aí da Jurema, daí dessa linha do Catimbó. Então, esse autor, que é autor desconhecido, que chegou esse tarô na minha mão, ele traz toda a estrutura do tarô, dos 22 arcanos maiores, tá? E com a energia aqui dos orixás, voltado aqui para uma linha de Umbanda também, tá? Então, incluindo aqui, né, como eu falei para vocês, essas linhagens aí que trabalha com o seu Zé Pilintra, que é também aqui um guardião, um guia aí que trabalha aqui também junto comigo, em alguns trabalhos aí que vocês vão ver algumas tiragens, provavelmente nós vamos fazer aí um trabalho voltado para a energia do seu Zé Pilintra, que ele é muito maravilhoso, ele é um curador, ele trabalha com magia, ele é muito lindo, sabe? Eu sou apaixonada. E daí temos aqui, que eu vou trazer como uma última representação dessas várias formas de tarô desenvolvidos com os autores, com a energia do louco, para a gente poder estar entendendo, né, as várias formas que você pode entender o louco, porque tem uma energia principal do louco, que é essa, que eu tô mostrando para vocês, que ele é a vontade irresistível do viveiro, de se jogar na empreitada, de assumir os riscos, de acreditar, ter fé no divino e falar, não, eu vou me jogar, que o universo me segura, eu tenho, meu santo é forte, e eu vou fazer acontecer. A energia do louco. Alguns podem até achar que ele tá meio desorientado, alguns momentos pode mesmo ficar desorientado, mas a bússola dele é o interior dele, é o autoconhecimento dele, a inteligência dele que guia, muito mais do que qualquer aparência ou qualquer coisas externas, tá? E para trazer aqui, pra gente completar aqui, finalizando, né, porque como eu falei para vocês, não é algo para esgotar, é apenas uma exemplificação, uma conversa, né, que a gente traz aqui nessas aulas sobre esses arcanos, tá? Então aqui o tarô Gatos e Oráculos, que é aquele tarô que eu já falei para vocês da minha autoria. Então aqui nesse tarô, se vocês forem ver, é a louca, não é o louco, é a louca, e ela tá de costas aqui, né? É uma gatinha que tá com o chapéu da louca, a trouxinha dela, passando aqui
indo embora pelas montanhas, virando as costas mesmo, né? Então é um desenho aqui feito à mão, né? Gatos e Oráculos, que é o meu tarô. Eu recebi esse tarô, trouxe ele para o meu contexto, que eu convivo com os felinos, amo os felinos, os gatos. Então eu acabei criando toda uma estrutura do tarô, as 78 cartas, os 22 arcanos maiores e 56 menores, mas dentro do contexto que eu convivo aqui com os gatos. Então, os gatos como oráculos, mas na estrutura de um tarô, porque quem convive com gatos sabe, eles são os oráculos. Então, às vezes, eu não preciso nem abrir as cartas, eu só olho o que eles estão fazendo, já sei qual é a energia que está vindo para minha vida ou o que está acontecendo. Então, quem tem essa sensibilidade, essa percepção, essa conexão aí com, né, os seres, fica mais acessível, né, essa comunicação. Então foi daí que eu trouxe o tarô gatos e oráculos, tá? Então já é uma outra forma de você ver aqui o louco, primeiro já pela nomenclatura, né? Não é louco, é a louca. Eu já vi a louca em outro tarô, que é o tarô das bruxas, tá? Eu não tenho o tarô das bruxas porque eu trabalho com o oráculo mágico das bruxas. Então eu trabalho numa linhagem aí também das bruxas, mas é um oráculo. Então o oráculo ele não tem essa forma de tarô, né? Mas eu conheço, já vi tarô das bruxas, que tem a louca. E no Gatos e Oráculos também é a louca, né? Porque como eu sou mulher, eu trabalho o meu sagrado feminino através das figuras. Cada carta que eu fui criando foi essa situação que eu usei para minha auto-iniciação, vivendo cada carta, vivendo essa energia realmente do louco, né? Ele traz aqui também uma situação onde nessa abordagem do louco aqui no Gatos e Oráculos é como se ele tivesse indo, dando as costas para algo que finalizou, tá? E seguindo o horizonte, seguindo a claridade, correndo para a luz, sabe? E somente também com o que lhe cabe, com aquilo que cabe na sua bagagem, né? Tem aqui também que eu trabalho com alfabetos, eu sou muito ligada a letras, a runas, a outros oráculos também que foi utilizado aqui, outros conhecimentos para fazer essa carta. Então eu trago aqui o alfabeto egípcio, trago aqui a questão das runas, para a gente poder estar entendendo aí também a questão da energia, né, do verbo para nossa vida. E também, claro, né, as cores. Então aqui traz aqui como se fosse um encontro, o louco é como se fosse um encontro dele com ele mesmo, sabe? Porque muitas vezes a gente fica desorientado na vida, porque a gente acaba seguindo o caminho de outras pessoas e olhando muito para fora. E o louco ele mostra essa necessidade da gente olhar para dentro. Ele mostra essa necessidade da gente se lançar ao mundo, mas com fé na nossa própria divindade, tá? Saber que Deus, ele se manifesta através de nós, do ser humano. Somos seres sagrados, não tem nada divino fora de nós, está tudo dentro. E por isso, muito importante essa ferramenta de autoconhecimento que eu trago para vocês aprenderem a confeccionar o de vocês, porque é a cocriação. Vocês vão estar cocriando essa energia na vida de vocês, sem medo de errar, tá? 200% de garantia eu dou, que é o momento que você começar a trazer essa energia para sua vida, trazendo essa energia para o papel, desempenhando, realizando toda a imagem, o verbo, a energia, ela vai incorporar na tua vida e você vai passar a viver e a perceber essa energia com você, tá? Isso aí é uma auto-iniciação, porque tudo tá dentro, tá? E você assimila isso, você absorve isso para sua vida, tá? E traz aí como uma forma de transmutação para uma realização, tá? Isso é uma verdadeira magia. Isso é uma verdadeira cura. Quando você busca algo, uma resposta, que você não encontra em lugar nenhum, tá?
E aí, quando você para um momento para perceber, você vai ver que aquela resposta, aquilo que você buscava, sempre esteve aqui, dentro de você. E é isso que faz você ter a certeza de que qualquer caminho que você pegar, se você tiver alinhado com o teu eu interno, tá? E com a tua missão, com o teu papel de vida, qualquer direção ela vai dar certo. Porque o que importa é como você se sente no momento, tá? É como está a sua cabeça no momento. Ele fala, tá, aqui da psique humana. O louco, ele traz a psique, ele traz a história da consciência humana, tá? Que muitas vezes a saída tá no nosso inconsciente e a gente não acessa assim tão fácil. Você precisa de ferramentas para acessar o inconsciente. Até mesmo dormindo, tá? Para você acessar o inconsciente dormindo, existe técnica para você fazer isso. Porque você usa aí, digamos, de 3 a 5% da tua consciência. O resto é tudo inconsciência. E daí, você precisa de ferramentas para acessar essas soluções que estão na inconsciência. O tarô é uma dessas, tá? Existem milhares de outras, tá? Meditação, outros oráculos, desenvolvimento mediúnico, sabe? Porque muitas pessoas vêm mesmo com essa missão de trabalhar com a espiritualidade, traz uma mediunidade, traz essa conexão muito forte com a espiritualidade, precisa trabalhar isso, tá? Precisa desenvolver, porque senão o ciclo abre, o ciclo fecha, as coisas se repetem e a pessoa não aprende. Isso aí é até a lado também que tem que se falar, o lado sombra desse arcano. Porque tudo tem o lado luz e o lado sombra. Nós vivemos numa dualidade do mundo, né? E aí, esse pode ser também, trazendo aqui já para vocês, um lado sombra do arcano zero, do louco, tá? Porque quem nunca passou por encruzilhadas na vida? Quem nunca, né? Então, é um momento, quando a gente está trabalhando com essa energia do louco, de se voltar para dentro de si. A resposta está dentro, não está fora, tá? E é por isso que é muito importante, muitas vezes, a gente ter uma carta na manga de uma ferramenta de autoconhecimento. Porque você pode, claro, pegar, contratar o serviço de alguém para te abrir um oráculo, para fazer uma leitura de tarô, de búzios, de runas, de seja qual que for, né, para você. Mas tem situações que você não quer expor. E também não é todo mundo que a gente pode expor os nossos anseios mais íntimos, sabe? Até mesmo o nosso destino, ele não pode estar aberto por qualquer pessoa. Isso é muito importante, tá? Eu falo por experiência própria, tá? Que a gente tem que ser, em algumas vezes, alguns momentos da nossa vida, autossuficientes. Principalmente para lidar com a espiritualidade, tá? Porque as pessoas, pelo menos eu vejo, né? Trazendo aqui para uma questão até hoje, para a gente concluir essa aula, como o louco é uma figura espiritual, tá? E a espiritualidade, para algumas pessoas, é acessada através da religião. Aqui no tarô, a gente não usa, não é usado, não é visto a religião como o fim de tudo aqui para a gente poder ter os nossos pensamentos, as nossas ideias. Ela pode ser um meio de se acessar, tá? Mas não um fim que aquela é uma única verdade. Nós podemos nos utilizar de muitos ensinamentos para pegar um pouquinho de cada e construir o nosso próprio caminho. Isso é o louco, isso é o louco, tá? Esse é o arquétipo do louco. Ele é inteligente, ele tem uma inteligência divina dele mesmo. Então, o que serve para o outro pode não servir para ele. E o que serve para ele pode não servir para o outro. Por isso que é muito importante aqui a experiência. O agora, o se lançar na experiência. O você ver com seus próprios olhos, ou você sentir com a sua própria pele.
tá? Você tocar com as tuas próprias mãos, você pisar com os teus próprios pés, não por outras pessoas virem te contar. É você que tem que se sentir, você que tem que receber. É teu caminho, tá? Por mais que o outro venha te dar uma orientação, você ainda vai ficar desorientado, porque a orientação tá dentro, é o teu ser interno que quer te mostrar essa orientação. Então, muito importante sermos autossuficientes em alguns momentos para poder receber uma mensagem verdadeira. Tem mensagem que o nosso espírito, a nossa egrégora espiritual não abre para outras pessoas. Você pode ir na melhor casa que existe, na melhor igreja, no melhor templo, pode ir na maior obra existente humana de consagrar o espírito, o espiritual. Mas vai ter momentos que a espiritualidade não vai se abrir, vai se abrir só para você, porque é só para você receber aquilo. E depois, se for o caso e permitido, você passar para outras pessoas. Porque você vai estar se tornando um canal daí, entre a espiritualidade. Isso é essa energia, né? O ser humano como um canal de fé para trazer realizações no mundo através de suas obras, tá? Então, é uma energia, algo aqui que a gente tá indo até, né? Eu tô indo aprofundando um pouquinho mais, porque é uma energia muito linda, uma energia muito maravilhosa e eu amo já sentir na minha vida, incorporar, porque eu quero trazer realmente isso para vocês sentirem também, tá? Compartilhar toda essa magia, toda essa cura que foi feita na minha própria vida, tá? E que teve momentos que eu não pude contar com ajuda externa. Eu tive que recorrer ao meu ser interior e foi daí que surgiram aí algumas orientações e ferramentas para serem utilizadas, né? E desde então eu uso para poder superar alguns desafios, algumas adversidades e também encontrar alguns caminhos, né, mais benéficos para determinados momentos e situações, tá? Então, é muito importante, tá, que a gente tenha essa consciência de não colocar a nossa vida assim, de mão beijada na mão dos outros, de qualquer pessoa, tá? Então, é isso que eu trago hoje, nesse nosso mini curso, nessa segunda aula sobre o louco. Claro, vou reforçar. Não estamos aqui para esgotar o tema, mas o que eu trago são parcelas de conhecimento que eu também vim colhendo ao longo da minha trajetória. E hoje me sinto à vontade e me sinto até como uma mensageira e disseminadora dessa energia e deste conhecimento, né, que hoje é de domínio público. Cada oraculista, cada tarólogo, cada médium, cada pessoa segue, né, e utiliza dentro do seu contexto, né? Como eu falei, dentro do tarô não existe uma religião específica. O que existe é a amostragem de um caminho aonde, através do livre-arbítrio do ser humano, ele se lançará, né, na jornada que lhe cabe e que lhe convém dentro da sua missão de vida, tá? Porque na espiritualidade, eu já abordei também isso no canal, não tem essa secção de religião, né? Tem hierarquias espirituais entre falanges e legiões. Então nós vamos encontrar muitos seres. Então tem espiritualidade de pessoas que uma religião não consegue explicar, né? Então, digamos, uma pessoa aqui, neste caso, né, que vai lá cultuar o Zé Pilintra. O Zé Pilintra, ele aparece na Umbanda, ele aparece no Catimbó, que é um culto a Jurema, ele aparece com a malandragem, ele pode ser cultuado como um Exu, que é dentro do culto de orixás. Então, ele pode ser visto em muitas egrégoras, tá? E já vi até médium que trabalha com seu Zé Pilintra com água e vela branca, tá? Como se ele fosse um ser espiritual que trabalha numa linha ali de mesa branca. Mas se o guia que trabalha nessa falange, né,
Zé Pilintra aceitou trabalhar com a médium desta forma, muito que bem, ninguém tem nada o que falar, porque cada ser humano traz o seu trabalho espiritual para se desempenhar aqui na Terra. E precisamos abrir a nossa mente para isso. E essa é a energia que traz aqui o louco. Porque de todas as diferenças, de todos os tarôs, uma coisa é certa. A essência do louco é uma só. É a energia da pureza, do sagrado, do acreditar no divino e do se lançar na jornada da vida, acreditando no seu caminho, em si mesmo e na simples e pouca bagagem que carrega para se sentir mais leve. E sempre estando atento aos sinais da natureza, para que não caia em ciladas, em abismos. Porque correr risco, todo mundo corre. Mas com a proteção divina, tudo fica mais fácil de superar. Tá certo? Então ficamos por aqui e até a próxima aula. A próxima aula, já vou aqui deixar um spoiler, que será sobre o arcano 1, o mago, o manifestador, aquele que, trabalhando toda essa vontade de viver, esse impulso criativo, esse autoconhecimento, essa jornada que ele encara de vida, ele se lança na manifestação. Ele se lança na certeza da realização, porque está nas mãos dele. O mago é aquele que tem em suas mãos os 4 elementos da natureza. Os 4 elementos propulsores da magia e da cura: a água, a terra, o fogo e o ar. E até lá, até a próxima aula. Convido vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho e não perder nenhuma novidade, tá certo? Um beijo no coração de todos e até!